Olá, sou a professora Dayana e a aula é Antropologia, Alteridade e o Convívio Social. Gente, vamos começar analisando essa imagem. Vejam que desenho maravilhoso que nós temos aqui. De várias pessoas, a diversidade em círculo de mãos dadas. Isso é alteridade. Eu sei que essa palavra, ela parece meio complicada, né? Alteridade. Mas a alteridade, ela quer dizer o quê? O contato com o outro. Isto que é a alteridade. O estranho parece semelhante. E o semelhante parece estranho. Então nós falaremos da antropologia, a ciência da alteridade. Quando eu falo em antropologia ela é irmã da sociologia, porque a antropologia, a sociologia, as ciências políticas, elas fazem parte das ciências sociais. E nesse momento nós estudaremos a antropologia cultural. E é muito importante nós entendermos que a antropologia ela tem como base estudar os povos que não são os europeus, os outros povos, até porque vocês devem saber muito bem que os europeus normalmente ditavam as regras, não é mesmo? Então a antropologia ela não quer saber do povo europeu, o qual sempre esteve preocupado em dizer o que é certo, o que é errado. Os antropólogos, eles querem entender os outros povos, a diversidade e principalmente desmistificar de que esses povos, que não sejam os europeus, são povos selvagens, são bárbaros, que não são civilizados quanto os europeus. Então, por isso que os antropólogos, e é muito importante nós compreendermos que os antropólogos necessitam de trabalho de campo, até porque a antropologia, ela é uma ciência. Então, esses antropólogos irão lá, irão morar nas tribos, conhecer as tribos, para poder ter de fato o seu objeto de estudo, que são os povos que vivem nas tribos. E é muito importante nós compreendermos o quê? Este convívio, o convívio com o outro. Como conviver com aquele que é diferente de mim? Até porque todos somos diferentes. Haja visto aqui esta imagem maravilhosa que nos traz esta reflexão, a diferença. Por isso que a antropologia, ela é a ciência da alteridade. Ela é a ciência da convivência com o outro. Como conviver com o outro que é diferente de mim. E eu trago para vocês alguns principais antropólogos, como Taylor, Franz Boas, Lévi-Strauss, tem outros tantos. Taylor faz parte de uma corrente chamada do evolucionismo cultural. O que seria isso? Talvez vocês recordem de Darwin, do darwinismo, da evolução, né, da teoria da evolução. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento, assistam às nossas videoaulas. Então, como Darwin ele fala no evolucionismo, né, que o ser humano ele vai evoluindo, vem do macaco e vai passando por um processo evolutivo. Taylor acreditava que as culturas também, elas iam tendo uma evolução, um grau de evolução. Só que isso acaba reforçando o quê? Preconceitos, discriminações, posições sociais definidas para grupos humanos. E aí nós temos Franz Boas, Lévi-Strauss com outro olhar. O Franz Boas, por exemplo, já com um olhar culturalista, uma abordagem culturalista, entendendo cada cultura na sua peculiaridade, com a sua especificidade. O Lévi-Strauss nos traz uma questão estruturalista. O que significa isso? O Lévi-Strauss, ele tenta entender que todas as culturas, todos os grupos humanos que formam as culturas têm algo em comum, têm uma estrutura. Vamos pensar num prédio, né? Num edifício. O que sustenta esse edifício? Né? É a sua estrutura. Podemos ter vários tipos de prédios, prédios mais altos, com mais andares, com menos andares, mas todos os prédios precisam de quê? De uma estrutura para sustentar. Então, Lévi-Strauss, ele acreditava que todos nós, todas as culturas têm algo universal, que é o estruturalismo. Então nós notamos que esses antropólogos têm uma tentativa de dizer o quê? Nem a tentativa não, uma afirmação de que as culturas são ricas, que não existe esta superioridade entre as culturas. Por isso que a antropologia cultural serve para quê? Compreender o ser humano em sua vida social. Como que nós nos relacionamos, a nossa maneira de falar, os nossos costumes, a maneira de andar, o vestuário, a alimentação, tudo faz parte dos grupos humanos.
até mesmo a religião, a moralidade. Então a antropologia, ela quer de fato estudar o ser humano com o seu convívio e principalmente como que nós convivemos com as outras pessoas. Aí nós temos a cultura como um todo muito complexo. É difícil definir o que é cultura, porque a cultura tem vários significados, mas principalmente a cultura é a nossa maneira de viver. Por isso, não podemos dizer que alguém não tem cultura. Ah, é ser humano, é sem cultura. Não. Todos nós temos as nossas culturas, porque faz parte da nossa vida em sociedade. Nós temos nossos costumes, tradições. Então, a cultura, ela é muito importante para todos nós enquanto sociedade. Mas vale ressaltar o quê? Que não há esta superioridade entre as culturas. As culturas, nós temos o quê? Esta diversidade. E por isso que a antropologia, como sendo esta ciência da alteridade, está muito preocupada com o convívio com a outra pessoa, o convívio com essas diferenças, até porque fomos criados muitas vezes com esse olhar de superioridade e de inferioridade. Haja visto quando os portugueses chegam aqui no Brasil e tem esse choque cultural que vai trazer, né, esse genocídio do povo indígena. Então, por isso que é muito importante a antropologia estar a favor de desconstruir essa superioridade. E aí que nós temos o relativismo cultural, que vai nos trazer o quê? Este olhar de que cada cultura, ela é uma cultura, ela é específica e precisamos respeitar todas as formas de cultura. Por isso, gente, que para a antropologia é muito mais importante o conceito de cultura do que de raça. Até então, o racismo científico nos traz essa noção de que há superioridade entre as raças. Não. Muitos antropólogos, como Franz Boas, trazem o quê? As culturas são diferentes. As pessoas vivem de diferentes modos e é isso que a antropologia quer trazer para a gente. E eu retomo de novo a essa imagem. Eu quero muito que vocês reflitam nessa harmonia entre a diversidade, porque isto é a alteridade, é aprender a conviver com o que é diferente, porque todos somos diferentes. Reflitam bastante sobre a diversidade e como seria legal um mundo em que nós todos possamos ser quem nós somos. Beleza? Um grande beijo, tirem foto desse quadro e até!